Então, é maravilhoso quando uma pessoa, ela é realmente transformada pelo Espírito de Deus. Essa transformação que o Espírito Santo faz, proporciona na vida do discípulo, ela é clara, tem que ser clara, tem que ser nítida. Jesus, ele diz, não se pode esconder uma cidade que está edificada no monte. Não tem como você pegar, né, uma lâmpada, uma candeia, e você coloca essa candeia debaixo do quê? Da cama. Você tem que colocar no velador, num lugar alto, para que ela possa iluminar o quê? A casa. E ele é bem claro. Assim resplandeça. Tem que resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, tem que acontecer. Essa é a marca caracterizadora da presença do Espírito Santo. Os frutos. E se os frutos não aparecem, nós temos que estar o quê? Apercebidos. Apercebidos. Às vezes a pessoa, ela está, né, no ministério, ou ela está numa responsabilidade, ou ela se diz cristã, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e os frutos não aparecem. E o inimigo faz a pessoa, ela ter aquela sensação de bem-estar, de que tudo está indo bem. Não. A nossa obrigação é dar o quê? Frutos. Tem que aparecer. É um processo até natural. Uma pessoa convertida a Cristo, em um processo natural, ela exala o bom perfume de Cristo. É um processo natural. Agora, se as mudanças não estão acontecendo, o tempo está passando, e as mudanças não estão acontecendo, então nós temos que ter maturidade espiritual para nós nos questionarmos. Para nós nos questionarmos. O que está acontecendo? Porque a culpa, ela nunca vai estar em Deus. Como pode estar em Deus a culpa? Se Deus quer nosso crescimento, se Deus quer ser glorificado através da nossa vida, e para isso Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Se Ele não está sendo glorificado, se a nossa vida não está sendo a bem, a culpa não vai estar em Deus. Então nós temos que ter maturidade espiritual, sim, para nós nos questionarmos. O que Paulo disse à igreja de Coríntios, né? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se é que já não estáis o quê? Reprovados. Temos que ter essa maturidade. Há muito tempo eu tenho falado do perigo da falsa graça. A falsa graça, ela vem com o intuito, pastor Davi, pastor Lucas, de impedir a pessoa
de enxergar na própria vida aquilo que precisa ser o quê? Consertado através da oração, consertado através da comunhão. Então, quando nós observamos essa carta do apóstolo, essa história, na verdade, a carta foi escrita em relação à vida do apóstolo Paulo, na verdade, dando um testemunho, e nesse testemunho que ele dá, de uma forma tão clara, de uma forma tão nítida aos olhos dos homens, fica-se claro o antes e o depois da sua conversão. Frutos. Antes e o que? Depois. Tem que ter o antes e o depois. Como foi falado nos cultos aqui na nossa congregação, a hipocrisia. Eu acredito que Jesus me salva. Eu tenho toda a fé que Jesus me salva. Eu tenho toda a fé que Jesus transforma o meu casamento. Eu tenho toda a fé que Jesus abençoa a minha família. Me traz prosperidade, me liberta do mal, mas não acreditar que Jesus tem poder para me libertar da minha carne e do pecado é hipocrisia. Jesus pode todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 26, ele vai falar, pastor Davi, ele vai mostrar, porque uma coisa é as pessoas falarem, muitas pessoas falam, eu tenho Deus, eu sou de Deus, mas as pessoas não conseguem mostrar através de suas vidas a ação do Espírito Santo. Uma coisa é falar, outra coisa é você mostrar. Então aqui ele vai falar, ele vai mostrar o antes e o depois que Cristo entrou na vida dele. Então ele começa aqui, na verdade, se defendendo. Paulo estava sendo julgado, um tempo, um período, momentos que antecedem até depois a sua morte, Aqui ele está sendo julgado por quê? Pela fé, pela transformação que Cristo proporcionou na sua vida. Nós estamos falando do antes e o que? O depois. Então ele está na presença de um rei chamado Agripa, cercado de lobos, de pessoas que outrora caminhavam com ele, pessoas que se diziam ser seus irmãos, mas quando Paulo ele é transformado, então aqueles que se julgavam ser seus irmãos, aqueles que se julgavam ser seus amigos, viraram os seus piores inimigos. Isso é uma marca caracterizadora de um verdadeiro cristão. Perseguição. Ele é perseguido, ele incomoda o reino espiritual, ele incomoda as trevas. Toda pessoa que é nascida de Deus, toda pessoa que realmente tem o Espírito de Deus, nesse mundo tenebroso, ela incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. Então, quando o cristão ele diz, eu sou luz, mas ele não incomoda as trevas, então ele não é luz, coisa o quê? Nenhuma. E Paulo estava incomodando, e estava incomodando muito as trevas. Então aqui ele diz, Atos 26, 1. Depois, Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, o que? Respondeu. Então, por que Paulo teve que se defender? Por que Paulo teve que se defender?
Porque não tinha ninguém ali que estava a favor dele, que iria o quê? Defendê-lo. Quando uma pessoa tem que exercer a sua própria defesa, é porque ela não tem o quê? Advogado, ela não tem ninguém para poder defendê-la. É assim que às vezes nós nos sentimos em meio às perseguições, em meio às mentiras, em meio às calúnias, em meio às tribulações proporcionadas nesse mundo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, como se nós não tivéssemos ninguém. Mas nós, diga, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Mas ele já tinha previsto isso. Mas vamos lá. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado. Por quem? Pelos judeus, por aqueles que se diziam ser seus irmãos. Ele andava com eles. Ele andava, pastor Davi, com eles. Ele servia a eles. Aí ele diz: mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com o quê? Paciência. Agora ele vai falar do antes, e ele vai mostrar o depois. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Então Paulo acreditava que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder, olha a palavra que ele usa, a palavra que ele usa é o quê? Poder. Então quem deu a ele poder? Quem dá a ele autoridade? Dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ele podia absolver, ele podia perdoar, ter misericórdia, mas não, ele sentia
prazer que esses cristãos fossem destruídos, fossem aniquilados. Por quê? Porque ele estava cheio, pleno do Espírito de Javé dentro dele. Porque o Espírito de Javé, de Jeová, é um espírito de guerra, é um espírito de contenda, é um espírito de ira. Por isso que nós que somos cristãos, que vivemos no Evangelho da revelação, presta atenção, temos que estar apercebidos a isso. Quando uma pessoa ela nos critica, quando uma pessoa ela nos persegue, quando uma pessoa ela tenta nos destruir, ela está cheia, ela está plena de quem? Do Espírito de Deus ou do Espírito de Satanás? Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, servem ao verdadeiro Deus ou ao falso Deus? O falso Deus. Então quando uma pessoa ela é homicida, quando uma pessoa ela é do mal, e essa pessoa, pastor Davi, ela é transformada, e no lugar do ódio vem amor, e no lugar da ira vem a paz, vem a mansidão, misericórdia. Essa pessoa ela recebeu do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Porque o Espírito de Deus traz consigo mudanças, traz consigo o aperfeiçoamento dos santos. Quando nós falamos aperfeiçoamento, nós estamos falando algo que está sendo aprimorado. E quando o discípulo retrocede, e quando a pessoa recebe a revelação e ela retrocede, passa a ter ódio, passa a ter ciúmes, passa a ter mágoa. Se outrora ela somava e agora ela está sendo usada para qual é o espírito que está nessa pessoa? Não tem para onde correr. Então, ele diz aqui, olha o verso 11, tenta imaginar isso, tenta você voltar no passado e imaginar isso. Ainda existem aqueles que são tão carnais, que não conseguem entender a predestinação de Jeová, que se manifesta do ventre. Porque é uma hipocrisia que não tem tamanho acreditar que Paulo foi gerado, que Paulo foi eleito antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, que tudo isso que aconteceu fazia parte do plano, do projeto maravilhoso de Deus. Então 1 Coríntios 14, 32 entra em contradição. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então se nós pensarmos assim, pastor Davi, se nós pensarmos que Deus trabalha com o bem e Deus trabalha com o mal, então nós temos um Deus que é Deus de quê? De confusão. De confusão. Então ele diz aqui, e castigando-os muitas vezes. Dá para você imaginar que o pai usou ele para fazer isso? Castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Então, se você pensar que o pai usou ele, então você tem que acreditar que Deus trabalha junto com o maligno. Que onde tem espaço para o Espírito de Deus, tem espaço também para o Espírito do maligno. Então eu vou ler novamente. Eu estou em Atos 26, 11. Castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Olha o espírito de Javé, Jeová, de Davi. Olha o espírito de Davi, faz até lembrar aquele salmo que Davi diz: persegui os meus inimigos, e eu os alcancei, e só voltei depois que eu dei cabo de todos eles, porque de força
me ungiu o Senhor para o conflito, para a batalha. Eu os alcancei. Davi fala isso no salmo dele. E esmaguei-os de tal forma, eu os destruí, que eles clamaram até a Jeová, e não houve quem os socorresse. Esse é o espírito da lei. Esse é o espírito da lei. E aí, Paulo diz aqui, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no que? Aonde ele viu? Lembra do cego que nós pregamos, Bartimeu? Jesus sempre se manifesta, ele é o caminho. Vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Queria uma revelação interessante. E caindo nós todos por terra, aí eu não queria fazer esse comentário, é desse texto aqui que o reteté, que a falsa graça se justifica para poder pregar, cair na unção de Deus. É desse texto aqui que vem essa doutrina, cair na unção de Deus. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo acreditava que realmente servia a Deus e perseguia Jesus. Tem pessoas que acreditam que são de Deus, que servem Jesus, perseguem Jesus. Como assim perseguem Jesus? Porque aqueles que pregam a palavra, ainda que não sejam perfeitos, e não são, pastor Davi, não são, nós não somos perfeitos, mas quantas pessoas que não caminharam conosco e hoje são usadas para tentar nos destruir, sabendo que nós pregamos como foco primordial Cristo. Então nós não somos perseguidos, não estamos perseguidos, perseguem a Cristo. Mas agora vem a parte mais importante, para o início da transformação, para o antes e o depois da história da sua vida. Mas levanta-te, ele estava caído, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci. Por isso, olha o motivo que Cristo se manifestou a ele: para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, deste o quê? Livrando-te de quem, gente? Que povo era esse? Judeus. Jesus não diz livrando-te do meu povo, deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz. Então Israel estava em trevas, o povo de Israel estava em trevas, e os gentios também estavam em trevas. Eu não preciso de uma faculdade para entender isso. Mateus mesmo disse
repetiu aquilo que já vinha sendo falado pelos profetas: terra de Zebulon, terra de Naftali. E ele fala de um povo que estava assentado em trevas, que viu uma grande luz. Israel estava em trevas. E também os gentios estavam em trevas. A luz que veio ao mundo é Jesus. Então olha o verso 18: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, como é que eu posso acreditar que esse homem, ele foi predestinado na carne pelo Pai? Não, a predestinação dele se manifestou aqui de uma forma bem clara. Ela veio pela palavra. Jesus fala com ele, Jesus prega a ele, Jesus não o obriga absolutamente a nada. Jesus não obriga, Jesus fala, Jesus prega. E aí vem a participação do homem. Olha lá: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão, o quê? Celestial. Eu não fui desobediente. Quantas pessoas Jesus não está falando? Não vai por esse caminho. Não fica debaixo da autoridade dos homens, das religiões. Sai do Velho Testamento para você viver no Novo Testamento. Quantas pessoas Jesus já não está pregando? Pessoas que estão dentro de um ministério recheado da lei, das porcarias, do esterco da lei. Paulo, para ganhar a Cristo, não teve que considerar a lei esterco. Então quem se alimenta da lei nesses ministérios está comendo o quê? Esterco. Monte Sinai é esterco. Fogueira Santa de Israel é esterco. Campanha na fé de Gideão, campanha na fé de Josué, esse tipo de pregação, de doutrina é esterco. E o povo gosta de comer o quê? Esterco. E quantas pessoas não estão dentro de um sistema religioso como esse? Já venderam bujão, já venderam fogão, já venderam geladeira, participando de campanhas assiduamente todo o tempo. A pessoa já deu tudo que tinha. Aí vem o pastor de uma forma maliciosa, sorrateira: agora você tem que dar o resto. Mas eu já dei tudo, pastor. E dentro do sistema, Jesus fala com ela, e ela é desobediente à visão celestial. Ela é desobediente à palavra de Deus, porque Satanás engana ela. E quando ela começa a questionar aquilo que é questionável, que tem coisas que não tem como você questionar, que está na palavra, mas quando a pessoa começa a questionar aquilo que realmente está errado, o inimigo vem e fala para ela o seguinte: poxa, toma cuidado, que você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, essas dúvidas que você tem é coisa do inimigo. Jesus fala com a pessoa, e a pessoa, ela não dá ouvidos à voz de Jesus. E Paulo disse: pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e os gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém prega aquilo que não crê, aquilo que não acredita.
Estava conversando com um pastor esses dias. Ele não pensa como eu. Pelo contrário, nós até debatemos, né? Quando somos chamados nas mídias, no canal de televisão, eu falei para ele já, aquilo que nos une na graça é bem maior do que qualquer coisa que possa nos dividir na lei. Ele sabe o que eu penso. Eu não tenho problema nenhum em dizer e pregar há 20 anos que eu não acredito que Jeová é o Pai, que um Deus de amor é um Deus que tem prazer em destruir, fazer os filhos, os pais comerem a carne dos próprios filhos e vice-versa. Eu não acredito nisso. Eu não consigo enxergar na natureza do Deus do Monte Sinai e nas obras de Jesus Cristo simetria. Não tem coerência. Esse é meu ponto de vista. Agora, quantas e quantas pessoas que dizem que pregam a revelação que nós pregamos e estão debaixo de um sistema que se recebe dízimo e não tem coragem de falar para essas pessoas abertamente que Javé ou Jeová não é o Pai. Mas Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna, ela se manifesta pelo conhecimento do verdadeiro Deus. E Paulo diz em Romanos 10,1 que Israel tinha zelo de Deus, mas sem o quê? E Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas como invocarão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o verdadeiro Deus precisa ser pregado. Jesus pregou o verdadeiro Deus. Mas muitos que dizem, que pregam a revelação do Evangelho que nós pregamos, por causa do dinheiro não tem coragem de dar a cara para poder apanhar. E esse pastor, conversando comigo, disse: irmão Richard, me chamou de irmão, ele não pensa como eu debato contra ele. Ele disse: irmão, eu vou dizer uma coisa para você, é melhor você ter convicção daquilo que você acredita do que você ser um hipócrita. Pastor Davi, é melhor você ter convicção e defender o que você acredita do que você ser hipócrita. E eu não sou hipócrita. Então, Paulo, ele pregou Jesus, ele anunciou Jesus, ele bateu de frente contra o sistema, ele pregou contra a lei, ele chamou a lei de ministério de morte, ele falou que a lei era ministério de condenação, e Paulo disse que a lei foi posta assim pelos anjos caídos. Ele pregou. E por que Paulo pregou? E responde, por que Paulo pregou? Porque ele tinha convicção, porque ele acreditava naquilo. Ninguém prega aquilo que não acredita. Hipocrisia. Esse movimento, esse negócio de ecumenismo, sabe? De que, o amor de Deus, sim, Deus ama todas as pessoas, mas Deus não salva ninguém porque Ele ama. Porque se Deus tiver que salvar todo mundo pelo amor, está todo mundo salvo. O homem é salvo pela fé em Jesus Cristo e pelo processo do novo nascimento que se dá pela pregação do Evangelho. Paulo testificou isso. Então ele pregou aos judeus, porque precisava pregar para eles, estavam em trevas, e pregou também para os gentios. Ele foi contra o sistema. Então, ninguém prega aquilo que não acredita. Mas, mesmo Paulo disse em cartas, se eu não me engano, a Timóteo, que o amor do dinheiro, né? Isso é a raiz de toda a espécie de males. O amor demasiado ao dinheiro. Como é que pode um pastor que diz que acredita na revelação viver e ser sustentado de dízimo que vem da lei de Jeová? E tem muitos assim.
E existem muitos assim. Então você precisa ter convicção daquilo que você acredita. E tem que existir. Presta atenção. Tem que existir na sua vida um antes e um depois que você recebeu a palavra. Tem que existir. Não sou eu que estou dizendo isso não. Jesus fala isso. Jesus fala isso. Assim resplandeça a vossa luz, discípulos, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Diga glória a Deus. Então tem que existir na sua vida, você que crê nessa revelação, tem que existir na sua vida um antes e um depois. Não tem esse negócio de comunismo. Tem um ditado que diz que quem com os porcos se ajunta, farelos come. Se você se junta com o porco, você é porco e ponto final. Se você se junta com o porco, você é porco e ponto final. Eu estou falando no aspecto espiritual. Como é que eu posso viver na roda de uma pessoa, ou ter comunhão com uma pessoa, mas por amor? Como que eu posso viver em comunhão com uma pessoa que sabe naquilo que eu acredito, e eu não tenho fé para testificar isso diante da pessoa? Isso é hipocrisia, pastor Davi. É por isso que esse tempo todo, nós temos essa dificuldade. Nós temos comunhão em amor com muitas pessoas. Jesus, Ele nos manda amar os nossos inimigos? Sim ou não? Eu tenho que amar o meu inimigo? Eu tenho que amar aquele que fala mal de mim? Mas Jesus, em parte nenhuma da Bíblia, mandou eu ter comunhão. Jesus, em parte nenhuma da Bíblia, mandou eu ter comunhão. Jesus mandou eu ter comunhão com as trevas? Ao contrário. João, cheio do Espírito Santo, mesmo fala lá, segunda epístola de João, verso 9, todo aquele que prevaricar, que ultrapassar e for além da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, ele tem o Pai e tem o Filho. E se alguém vem ter com você e não trazer essa doutrina, não recebe nem na sua casa. Está na Bíblia. Então nós temos que parar de agradar aos homens e agradar a Deus. É por isso que as religiões estão perdidas. A Igreja Católica misturada com o candomblé misturado com o espiritismo, lá no kardecismo, misturado com os pastores, e por aí vai. E a palavra de Deus perde a sua essência. Não pode perder. Tem que resplandecer. Mas você não vai pregar se você não tiver certeza. E não vai fazer rodeio. Não tem rodeio. Nesses 20 anos que eu prego essa revelação, não tem rodeio comigo. Eu nunca fiz a política da boa vizinhança com ninguém. Nunca faltei com respeito. Mas eu não tenho problema nenhum em dizer aquilo que eu acredito. E por quê? Porque eu acredito. Porque se eu não acreditasse, ou se eu estivesse pregando esse evangelho por causa de dinheiro, nitidamente isso seria visto e observado. Então é melhor você ter convicção do que você ser um hipócrita. Tenha convicção, mas não seja hipócrita. Tenha convicção, mas não seja um hipócrita. Diga glória a Deus. Tem que existir na sua vida um antes e um depois dessa revelação. Tem que existir. Se não existir, Paulo diz lá em Efésios 1,13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você ouviu a palavra da verdade? Você ouviu o evangelho da revelação? Tem que existir na sua vida um antes e um depois dessa palavra. Se não existir, você não nasceu de novo. Está enganando-se a si mesmo.
Dê uma forte salve para Jesus. Glória a Deus.